Você falou sobre Content for Humans. Explica aí o que é que você quis dizer com essa expressão, esse buzzword internacional. O Content for Humans também tem gente que chama de Invisible SEO, que é o SEO, o Suggestion para a busca, para melhorar a busca no Google invisível, em que as pessoas estão simplesmente começando a ficar cansadas daquela busca que você faz uma busca pelo Google e você tem aquele texto enorme que não te responde, não tira a sua dúvida, porque aquilo ali foi feito para o bot do Google pegar o conteúdo. É o tal do copywriting, né? O profissional. Exatamente. Você tem a impressão que foi um bot que escreveu aquilo e muitas vezes foi realmente um bot que escreveu aquilo. Então, Content for Humans é uma tendência que está chegando aqui, que justamente é um conteúdo voltado para humanos. Isso, porque isso é importante. Já é um conteúdo voltado para que responda nossa pergunta. Por que isso é importante para a gente? Porque aí também já mistura a gente na minha segunda parte do que eu ia falar, que é a questão dos smart speakers. Porque você tem que dar respostas rápidas e claras para as pessoas que estão fazendo perguntas para os smart speakers, para os assistentes de voz. Minha opinião nesse respeito é o seguinte: eu estava ouvindo um podcast exatamente ontem de alguém falando sobre um problema que o podcast dela era voltado para responder o SEO do Google. Ou seja, ela conseguia muito tráfego, ela conseguia alcançar muita gente, mas ela não tinha nenhuma interação humana dentro do podcast dela, uma vez que ela sempre estava buscando o que está na internet, o que está no SEO, como que eu posso fazer o meu conteúdo voltado para responder essa pergunta. Ou seja, o conteúdo dela era para o Google, não era para uma pessoa específica. Mas assim, eu acho que o que o Roberto está querendo dizer é exatamente isso, é você trazer um conteúdo que seja exatamente voltado não só para o SEO, ou seja, claro que você vai querer se destacar a partir do momento que você está trazendo um conteúdo que você acredita que agrega valor, mas é exatamente você também ter um conteúdo para a pessoa, né, de você trazer uma resposta, de você agregar valor necessário para as pessoas, e exatamente eu acho que é isso, que é essa tendência que a gente precisa melhorar. É engraçado pensar, porque toda vida que se pensa em podcast, a via de regra, principalmente aqui no Brasil, a gente fala que podcast gira em torno de comunidade, né? Então nunca é sobre números. Sei lá, para quem procura minimamente representar coisas, fala que podcast sempre foi sobre formação de comunidade, formação de pessoas que se relacionam com aquele conteúdo, não só que consomem, né? Tem um relacionamento um pouco mais profundo, não só ser utilitarista nesse sentido de procurar uma resposta específica dentro daquele conteúdo. Aí daí vem toda a preocupação com construção de quem são as vozes, qual a identidade daquilo, né, com quem fala. E o lance é que, na verdade, com o crescimento de podcast, provavelmente aliás, já está surgindo essas coisas que são para responder perguntas muito específicas e etc. Mas eu acho que é isso, são pessoas que, talvez como outros conteúdos, mesmo dentro de sites, blogs, etc., essas pessoas vão ter muitas respostas de números, mas nunca vão ser, de fato, relevantes assim, dentro da mídia, se não minimamente procurarem pensar que estão produzindo para uma audiência específica e procurar se relacionar com aquela audiência, né? Agora sim, não pode deixar de lado o SEO. Ou você está sugerindo que... Não, de forma alguma. De forma alguma. Porque senão você não aparece, né? Também tem... De forma alguma, é bom lembrar também que uma tendência bem forte está chegando é o SEO para a voz, é o SEO que é algo que o Google está trabalhando muito. Boa. Eu sempre brinco que, mas porque o aplicativo de podcast do Google é horrível, é péssimo. Gente, o Google não está interessado em aplicativo para podcast. Ele está interessado em algo além disso. O aplicativo do podcast do Google é a Rabeto, que sobrou ali no cantinho do prato, aquilo ali que é o aplicativo. Essa é a importância do Google para podcast, para o aplicativo de podcast. Ele está interessado em algo que você já tem em outros aplicativos de transcrição de voz. Se ele pega transcrevendo voz, é poder trabalhar SEO para a voz. Ele já quer pegar que você pegue, de novo, o assunto que te interessa para colocar também dentro da busca. Dentro da busca. Então você não pode deixar nunca de pensar em SEO, mas você também tem que pensar também o SEO para humano. Você tem que responder a pergunta para a pessoa e não mais para o robô do Google. Inclusive, só lembrando aqui, a Gartner, né, aquele instituto, ele tem um estudo, né, uma pesquisa que indica que esse ano a maior parte das buscas no Google já vão ser por voz, né? Há essa tendência
que não é novidade, a gente não vai aqui dizer que a gente que está dizendo, mas só para lembrar que isso, né, vai ao encontro do que a gente está falando, né? Vai junto com o que a gente está falando dessa tendência aí dos conteúdos também para humanos, né? Então, na verdade, o Google ele já tá fazendo essa aplicação, né, de PLN, que eles chamam, né, processamento de linguagem natural, no qual eles têm um reconhecimento automático de fala. Então, são algoritmos que já estão sendo ativos aí na internet. Isso. E eles estão crescendo muito, levando em consideração exatamente esse tipo de tecnologias, no qual deixa claro que o contexto, é isso que a gente está querendo falar, o contexto importará mais do que nunca, porque para que você consiga obter o conteúdo certo, para o público certo, na hora certa. Isso. Uma vez que você consegue disponibilizar isso, o Google ele vai trazer esse tipo de informação voltado para áudio, ele vai identificar aquilo que você falou, e isso vai ser relevante em qualquer critério de busca dentro da internet para o seu podcast. Por isso que é importante também a gente levar isso em consideração voltado para Humans, né, que é o contexto aí que o Roberto trouxe, para que consiga ainda mais ser abrangente dentro desse critério do que as pessoas estão buscando que seja relevante.